Olha, cheguei, quero ver todo mundo estudando. Ô mãe, cheguei, quero ver todo mundo estudando. É matemática financeira, me chama, me chama. Simbora, galera, introdução à matemática financeira agora. Uma matemática bastante importante vista no nosso cotidiano, importantíssima na área dos investimentos, na área pessoal, em casa. É importante saber disso. Vamos dar uma introdução aqui à matemática financeira, esse ramo da matemática bastante importante. Então, vamos abordar aqui a introdução à matemática financeira, as aplicações da matemática financeira, o que é matemática financeira, juros simples, forma dos juros simples, exemplos com juros simples, juros compostos, a fórmula, introdução. Matemática financeira é uma área da matemática que estuda o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ela é fundamental para a tomada de decisões financeiras conscientes e eficientes, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito empresarial. Nesta apresentação, vamos explorar os conceitos básicos da matemática financeira e mostrar como ela pode ser aplicada no mundo atual. A matemática financeira é uma ferramenta poderosíssima para quem deseja entender melhor as finanças pessoais e empresariais. Com ela é possível calcular juros, descontos, taxas de retorno e outras variáveis que afetam o valor do dinheiro. Além disso, a matemática financeira é essencial para quem trabalha com investimentos, empréstimos, financiamentos e outras atividades financeiras. Aplicações da matemática financeira é amplamente aplicada no mundo atual, especialmente nas áreas de investimentos, empréstimos, financiamentos e seguros. Ela é usada para calcular o valor futuro de um investimento, o montante de um empréstimo, as prestações de financiamento e os prêmios de seguro. Além disso, é essencial para quem deseja tomar decisões financeiras mais conscientes e eficientes. Com ela, é possível comparar diferentes opções de investimentos, avaliar o custo de empréstimo e entender como as taxas de juros afetam o valor do dinheiro ao longo do tempo. O que é matemática financeira? Matemática financeira é um ramo da matemática que estuda o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ela está diretamente relacionada com a economia e as finanças pessoais, já que permite calcular juros, descontos, taxas de retorno e outras variáveis que afetam o valor do dinheiro. A matemática financeira é vista, cara, num valuation. Os especialistas, quando calculam o valor justo das empresas, eles usam técnicas de precificação. E nessas técnicas tem muita matemática financeira, de trazer um valor futuro para o presente, de pegar um valor presente e transportar para um valor futuro. Então, tudo isso a matemática financeira contribui na área de investimentos. É importante porque ajuda as pessoas a tomar decisões financeiras. Ajuda, porque o camarada vai saber o valor justo, né? Então, ele vai saber que aquela empresa está barata ou está cara, nesse exemplo que eu dei. Então, ela é importante para a tomada de decisões financeiras conscientes e eficientes. Com ela é possível calcular o valor futuro de um investimento, o montante de empréstimo e os juros que serão pagos ao longo do tempo, entre outras coisas. Juros simples. Os juros simples são uma forma de remuneração pelo uso do dinheiro. Eles são calculados com base no valor principal ou capital e na taxa de juros definida para o período. No juros simples, os juros ele só incide sobre o capital inicial, só sobre o capital inicial. Por exemplo, se você emprestou R$ 1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano, os juros simples seriam R$ 100 por ano. Isso significa que ao final de 2 anos você teria que pagar R$ 1.200 para essa pessoa. R$ 1.000, né, que é o valor que você pegou, mais 100 de juros do primeiro ano e mais R$ 100 de juros do segundo ano. O juros simples ele
não é tão visto assim como os juros compostos. Ele não é tão utilizado. Mas se for, ele é dessa forma. Só incide em cima do capital inicial. A fórmula dos juros simples é uma fórmula de fácil memorização e de fácil aprendizagem, porque você pode usar algumas técnicas de memorização que vai contribuir. A fórmula de juros simples é uma das mais básicas e importantes da matemática financeira. Ela é utilizada para calcular o valor dos juros em um investimento ou empréstimo, levando em consideração apenas o valor inicial, conforme já falado, capital inicial e a taxa de juros. Essa fórmula pode ser expressa como juro é igual a CIT, onde C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Então, o tempo que o dinheiro ficará aplicado. É importante ressaltar que essa fórmula só é válida para juros simples, ou seja, quando os juros não são reinvestidos no próprio investimento. Então, CIT, se você lembrar do inglês CIT, significa cidade, né? Só não tem um Y, por isso que é de fácil memorização. Exemplo de juros simples. Imagine que você emprestou R$1.000 para um amigo e acordaram que ele pagaria em 6 meses, com a taxa de juros de 5% ao mês. Como calcular o valor final que seu amigo terá que pagar? Simples. Utilizando a fórmula mencionada, que é CIT, né? Onde juros é o valor dos juros e tal, você já foi falado. Nesse caso, ficaria assim, ó, que os juros é igual a 1.000, que é o capital inicial, vezes a taxa de juros, que é 5% ao mês, então 0,05, você transforma para o formato decimal, vezes 6, que é o período, que também está em mês. É importante destacar que esse período e essa taxa de juros ela tem que estar na mesma unidade, né? Se for mês é mês, se for ano é ano, ou dia é dia, ambas têm que estar com a mesma unidade, na mesma unidade. Então, os juros aí que o camarada vai pagar é R$300. Portanto, seu amigo terá que pagar 1.300, que é o capital que ele tomou emprestado mais os juros. Capital mais juros é um montante que ele terá que pagar, 1.300. 1.000 mais 300, 1.300, ao final dos 6 meses. Importante ressaltar que no juros simples a taxa de juros incide apenas sobre o capital inicial, foi falado, não havendo correção monetária. Além disso, os juros são sempre calculados sobre o mesmo valor, ou seja, não há acréscimo de juros sobre juros, que nem nos juros compostos, que é o que a gente vai falar agora. Juros compostos. Os juros compostos são uma forma de remuneração pelo uso do dinheiro que leva em conta não apenas o valor principal e a taxa de juros, mas também os juros acumulados ao longo do tempo. Então, aqui é a oitava maravilha do mundo. Os juros compostos é considerado a oitava maravilha do mundo, se jogada a nosso favor, né? Mas na maioria dos brasileiros ele joga contra. Por exemplo, se você investiu R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano, os juros compostos seriam de 100 no primeiro ano, e aí não teria diferença para o juros simples no primeiro ano, né? Levando em conta aquele mesmo exemplo lá que eu dei no juros simples. No primeiro ano seria a mesma coisa, R$100 de juros, que incidiu em cima do capital inicial. Já no segundo ano, aí vem a diferença, ele vai incidir não em cima do capital inicial, mas sim sobre o acumulado, que é 1.000 mais 100, 1.100. No segundo ano, por 10% vão incidir sobre 1.100. Está aí a diferença, está aí a grande jogada dos juros compostos. Então, no segundo ano, os juros seriam calculados sobre o valor atualizado do investimento, que é R$1.100, resultando em juros de 110. Então, o que era 100 passou a ser 110. Isso significa que ao final de 2 anos você teria um total de R$1.210. Diferentemente do juros simples, você teria 1.200. Beleza? Isso ao longo do tempo cresce de forma exponencial. Juros simples, linear, juros compostos, exponencial. Então, à medida que o tempo passa, a bola de neve vai aumentando. E é isso que acontece no mercado acionário, investido da forma certa, comprando ações de boas empresas pagadoras de dividendos. Fórmula dos juros compostos. A fórmula dos juros compostos é uma das mais importantes utilizadas na matemática financeira e é vista no nosso cotidiano quando a gente faz financiamento, faz um empréstimo. O banco utiliza juros compostos.
ela é usada para calcular o valor final de um investimento ou empréstimo, levando em consideração não apenas o capital inicial e a taxa de juros, mas também o tempo e os juros acumulados ao longo do período. Essa fórmula pode ser expressa como M é o montante, o montante final é igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Veja que o tempo é o expoente, entendeu? É o fator exponencial aí. É importante destacar que, ao contrário dos juros simples, nos juros compostos, os juros são reinvestidos no próprio investimento, gerando um crescimento exponencial do capital ao longo do tempo. Já falei sobre isso. Exemplo de juros compostos. Imagine que você investiu R$ 1.000 em um fundo que paga juros compostos de 10% ao ano. No final do primeiro ano, você terá 1.100 de juros. No segundo, você terá 1.100 de montante, os juros é R$ 100. No segundo ano, você não receberá apenas 100 mais 100 de juros. Você receberá 110, conforme já foi visto. Esse processo continua a cada ano, aumentando o valor do seu investimento de forma exponencial. Os juros compostos são uma forma poderosa de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E esse que é um objetivo nosso quando a gente está investindo. Mas é importante lembrar que, assim como pode aumentar rapidamente o valor do seu investimento, também pode aumentar suas dívidas se não forem pagos em dia. É o que acontece quando a pessoa não paga a fatura do cartão de crédito no vencimento. Ela divide, e aí, minha amiga, aí é a bola de neve vindo contra você, entendeu? Então, é perigosíssimo fazer isso. Eu não aconselho, né? Por isso, é fundamental entender como funcionam e usá-los com sabedoria. Conclusão. A matemática financeira é uma área fundamental para quem deseja entender melhor as finanças pessoais e empresariais. Ela permite calcular juros, descontos, taxa de retorno e outras variáveis que afetam o valor do dinheiro ao longo do tempo. Com a matemática financeira é possível tomar decisões financeiras mais conscientes e eficientes, comparar diferentes opções de investimento e avaliar o custo de um empréstimo. Por isso é importante estudá-la e aplicá-la no dia a dia. Em breve eu estarei fazendo mais vídeos a respeito da matemática financeira, com exemplos práticos, com exercícios e trazendo aqui para vocês. Se você gostou desse conteúdo aí, o que é que vocês têm que fazer? Curta o vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações, porque é conteúdo de valor aqui, hein? Até mais, fiquem com Deus.